Capítulo 9. Atravessamos uma distância de aproximadamente 600 léguas em direção ao sul, desde a antiga e famosa cidade de Asengard até uma terra chamada Sem Lagos. Quem observa esse país de cima dos montes, vê inúmeros lagos salpicados de forma artificial, formando desenhos na paisagem. Nosso guia, o elfo Avalakagá, mandou procurar um que fosse parecido com a folha de um trevo, e de fato conseguimos achá-lo. No entanto, descobrimos que havia 4, e não 3 lagos, pois um deles, comprido, que se estendia do sul ao norte, formava uma espécie de pecíolo do trevo. Esse lago, conhecido como Tarnmira, é rodeado por uma floresta negra, e em sua extremidade norte haveria uma torre misteriosa, chamada Torre da Andorinha. Na fala dos elfos, Thor-Zirael, porém não enxergávamos nada, apenas a bruma que cobria tudo. Já estava prestes a perguntar ao elfo Avalakagá, quando ele fez um sinal, pedindo silêncio, e disse, esperar. E ter esperança. A esperança voltará com a luz e com o bom presságio. Prestem atenção ao abismo das águas, ali verão o sinal das boas notícias. Buividbakuisen. Peregrinações pelas rotas e pelos lugares mágicos. Esse livro é um embuste do início ao fim. As ruínas sobre o lago Tarnmira foram investigadas inúmeras vezes. Não são mágicas e, apesar dos enunciados de Bebakuisen, não podem ser destroços da lendária Torre da Andorinha. As Magica, Ed. 14. Estão vindo, estão vindo. Yennefer segurou o cabelo desarrumado pelo vento úmido, ficou junto do corrimão da escada e abriu o caminho para as mulheres que corriam até o cais. As ondas empurradas pelo vento ocidental arrebentavam com estrondo à beira-mar, e das fendas entre as rochas surgiam penachos brancos de espuma. Estão vindo, estão vindo. Dos terraços superiores da cidadela Cairtrold, a fortaleza principal de Ardselig, via-se quase todo o arquipélago. Anselig ficava de frente, do lado oposto do estreito. No extremo sul era baixa e plana, e no lado norte, que não se via dali, era escarpada e cortada por fiordes. À esquerda, distante, as ondas quebravam na alta e verde Spiqueiro, cujos picos estavam imersos nas nuvens. À direita viam-se as falésias íngremes da ilha Undik, cheias de gaivotas, petrés, corvos marinhos e gansos patolas. O pico arborizado de Indarsfall, a menor ilha do arquipélago, emergia por detrás de Undik. E se alguém subisse até o topo de uma das torres de Cairtrold e olhasse para o sul, veria a solitária Fero, distante de todas as outras ilhas, emergindo das águas feito o dorso de um gigantesco peixe para o qual o oceano é raso demais. Yennefer desceu até o terraço inferior e parou ao lado das mulheres cujo orgulho e cuja posição social não permitiam correr desenfreadamente para o cais e misturar-se com a multidão excitada. A cidade portuária negra e desforme como um enorme crustáceo arremessado pelas ondas estava lá embaixo, aos seus pés. Os dracares saíam, um por um, do estreito entre Anselig e Spiqueiro. As velas fulguraram à luz do sol em tons de branco e vermelho, o latão dos umbos dos escudos resplandeciam pendurados nos bordos. Ringorne é o primeiro a entrar, afirmou uma das mulheres. E atrás dele Fenris, Trigla outra reconheceu com uma voz cheia de excitação. Atrás dele está Drak. E depois Avrui, Anguira. Tamara. Daria. Não. Escorpena. Daria não está lá. Daria não está lá. A jovem mulher com uma grossa trança clara que segurava com as 2 mãos a barriga em gestação bem avançada gemeu baixinho, empalideceu e desmaiou, desabando nas lajes do terraço como uma cortina arrancada do varão. De imediato Yennefer saltou até ela, caiu de joelhos, apoiou os dedos na barriga da mulher e gritou o encantamento, abrandando os espasmos e as contrações, evitando com força e firmeza a ruptura do cordão umbilical e da placenta. Para maior segurança, jogou um feitiço para acalmar e proteger o bebê, cujos movimentos conseguia sentir com as mãos. Para não gastar a energia mágica, acordou a mulher com um tapa no rosto. Tirem-na, mas com cuidado. Insensata, disse uma das mulheres mais velhas. Faltou pouco, descontrolada. Seu Nils talvez esteja vivo, talvez esteja em outro dracar. Agradecemos sua ajuda, senhora feiticeira. Tirem-na, repetiu Yennefer ao se levantar. Xingou baixinho depois de perceber que seu vestido rasgara na hora de se ajoelhar. Desceu ao terraço que ficava sob onde estava. Um a um, os dracares atracavam ao cais, os guerreiros pisavam em terra firme. Eram berserqueiros de Celilege barbudos e adornados com armas. Muitos se destacavam pela alvura das bandagens, muitos, para poder andar, precisavam de ajuda de seus companheiros. Alguns precisavam ser carregados. As mulheres de Celilege, amontoadas no cais, reconheciam, gritavam e choravam de felicidade, as que tinham sorte. Caso contrário, desmaiavam.
ou afastavam-se, devagar, em silêncio, sem se queixar. Às vezes olhavam para trás com esperança de ver se no estreito resplandeceria a vela alva e rubra de Daria. Mas Daria não estava lá. Yennefer viu a ruiva cabeleira de Crashankrit, o duque de Celílige, que dominava sobre as outras cabeças e foi um dos últimos a descer de Ringorne. O duque gritava, distribuindo ordens, certificando-se, cuidando de tudo. Duas mulheres, uma de cabelo claro, outra morena, choravam com o olhar fixo nele. Choravam de felicidade. O duque, enfim seguro de ter cuidado e ter dado conta de tudo, aproximou-se das duas mulheres, beijou-as e abraçou-as com força. E depois ergueu a cabeça e viu Yennefer. Seus olhos fulguraram, seu rosto bronzeado endureceu, tornou-se pedra de um arrecife ou o umbo de latão de um escudo. Já sabe, pensou a feiticeira. As notícias espalham-se rapidamente. No caminho de volta o duque já sabia que 2 dias antes eu caíra na rede, e fora pescada no estreito depois de Spiquero. Sabia que me encontraria em Caertrolde. Magia ou pombos correio? Aproximou-se sem pressa. Cheirava a mar, sal, piche e cansaço. Mirou em seus olhos claros, e em seus ouvidos ressoou imediatamente o grito de guerra dos berserkers, o estrondo dos escudos, o zunido das espadas e dos machados, o grito dos assassinados, o grito daqueles que saltavam do Daria em chamas para o mar e Yennefer de Vengerber. Crashankrit, o duque de Celílige, fez uma leve reverência diante dele. Seu gesto não foi correspondido. Mau sinal, pensou. Imediatamente viu o hematoma, uma lembrança do golpe executado com o remo. Outra vez seu rosto ficou imóvel e seus lábios tremeram por um instante, deixando seus dentes à mostra. Quem bateu em você responderá por isso. Ninguém bateu em mim. Tropecei nas escadas. Olhou fixo para ela e deu de ombros. Se não quer se queixar, a escolha é sua. Eu não tenho tempo para iniciar uma investigação. Mas agora ouça o que tenho para lhe dizer. Ouça com atenção, pois serão as únicas palavras que vou lhe dirigir. Pode falar. Amanhã você embarcará num dracar e será levada a Novigrad. Lá você será entregue às autoridades municipais e em seguida às autoridades temerianas ou redâneas, dependendo de quem se manifestar primeiro. Eu sei que os dois procuram por você, com a mesma veemência. É tudo, quase. Só mais um esclarecimento, que você merece. As ilhas de Celílige com frequência providenciavam refúgio aos perseguidos pela lei. Não faltam nas ilhas possibilidades ou oportunidades de redimir as culpas mediante trabalho duro, valentia, sacrifício e sangue. Mas não é o seu caso. Não lhe concederei asilo. E se você contava com isso, estava enganada. Eu odeio pessoas como você. Odeio pessoas que provocam confusão, que correm atrás de seus próprios interesses, que entram em complos com o inimigo, e traem a quem devem servir e agradecer. Odeio a Yennefer, pois quando você, instigada por Nilfgaard, iniciou a rebelião junto com seus companheiros rebeldes em Tanner, meus dracares estavam perto de Atri e meus rapazes prestavam ajuda aos insurgentes de lá. 300 de meus rapazes confrontaram 2000 negros. A valentia e a fidelidade devem ser recompensadas. A traição e a maldade devem ser castigadas. Como devo recompensar os que morreram? Com cenotáfios? Escrituras gravadas em obeliscos? Não. Recompensarei e honrarei os mortos de outra forma. Seu sangue, Yennefer, correrá pelas tábuas do cadafalso por aqueles que lutaram, aqueles cujo sangue foi derramado sobre as dunas de Atri. Eu não tenho culpa. Não participei do complô de Vilgefortes. Você apresentará provas aos juízes. Eu não serei responsável por seu julgamento. Você, além de ter executado o meu julgamento, proferiu inclusive a sentença. Chega de papo. Já disse. Amanhã, ao alvorecer, você navegará algemada até Novigrad para ser julgada diante do Tribunal Real, para que lhe seja administrado um castigo justo, mas prometa que não tentará usar a magia. E se eu me negar? Marquard, nosso feiticeiro, morreu em Taned e não temos nenhum mágico que possa controlá-la. Mas saiba que estará sob observação constante dos melhores arqueiros de Celílige. Se você mexer a mão de um modo que possa despertar suspeitas, será morta. Certo, acenou com a cabeça. Então prometo. Ótimo. Obrigado. Passe bem, Yennefer. Não a acompanharei amanhã. Crash virou-se com ímpeto. Pois não, não tenho a menor intenção de embarcar no navio para Novigrad. Não tenho tempo para provar a Dijkstra que sou inocente. Não posso arriscar, pois já podem ter preparado as provas falsas de minha culpa. Não posso arriscar a ter um súbito derrame cerebral logo após ser presa ou cometer um suicídio espetacular na cela da cadeia. Não posso perder tempo e me arriscar dessa maneira. Também não posso prestar esclarecimentos a você ou explicar por que isso é tão arriscado.
não irei a Novigrad. Ele a encarou por um longo momento. Não irá a Novigrad, repetiu. O que lhe dá a liberdade de chegar a essa conclusão? Será que você age assim aproveitando-se do fato de que um dia nos afogamos num relacionamento cheio de paixão? Não conte com isso, Yennefer. O que passou, passou. Tenho consciência disso e não conto com nada. Não irei a Novigrad, Duque, pois preciso ajudar com urgência uma pessoa a quem prometi nunca deixar sozinha e sem amparo. E você, Crashankrit, Duque de Celilege, me ajudará em minha missão, pois você também fez uma promessa assim há 10 anos, exatamente neste local onde estamos, neste cais. Você fez a promessa à mesma pessoa, Ciri, a neta de Calante, Leoazinha de Cintra. Eu, Yennefer de Vengerber, considero Ciri minha própria filha. Por isso exijo, em nome dela, que você cumpra sua promessa. Cumpra-a, Crashankrit, Duque de Celilege. De verdade, assegurou-se Crashankrit mais uma vez. Você não quer provar nenhuma dessas guloseimas? Não quero, obrigada. O Duque não insistiu. Ele próprio tirou o lagostim da bandeja, colocou-o na tábua e partiu ao meio com um golpe poderoso, executado com precisão com um cutelo. Espremeu suco de limão em abundância, colocou molho de alho e começou a degustar o lagostim, tirando com os dedos a carne de dentro da carcaça. Yennefer comia com elegância. Usava garfo e faca de prata. Comia filé de carneiro, preparado especialmente para ela pelo chefe, que estava surpreso e um pouco zangado por ela não aceitar nem ostras, nem mexilhões, nem o salmão marinado em seu próprio suco. Tampouco queria sopa de salmonete e berbigões, a calda cozida de peixe pescador, o peixe-espada assado, a moreia frita, polvos, caranguejos, lagostins ou ouriços. E sobretudo não queria algas frescas. Tudo o que cheirava, mesmo levemente, ao mar, lembrava Fringilla Vigo e Filipa Ilharte, o arriscado teletransporte, a queda no mar, a água salgada com a qual se embebedou, a rede em que foi pescada, cheia de algas presas, iguais àquelas expostas no prato. Algas e sargaços, destroçados em sua cabeça e em seus ombros com golpes efetuados por um remo de pinheiro, golpes que doíam e paralisavam. Decidi confiar em você. Yennefer Crash reiniciou a conversa, sugando a carne de lagostim de dentro das patas quebradas na altura das articulações. Porém, saiba que não é por sua causa. Estou comprometido por Bloedges, o juramento de sangue, que fiz perante Calante. Então, se seu desejo de ajudar seria verdadeiro e sincero, e creio que é, não tenho outra saída. Preciso ajudá-la, obrigada, mas peço que você deixe de lado esse tom patético. Repito, não participei do complô em Thaned, acredite. Será que interessa no que eu acredito? Enervou-se, pois era necessário começar pelos reis, por Dijkstra, cujos agentes a perseguem por todos os lados, por Filipa Ilharte e os feiticeiros fiéis aos reis, de quem você fugiu para cá, como confessou. Seria importante apresentar-lhes as provas, em particular, não tenho provas, se interrompeu, enraivecida, picando com o garfo a couve de Bruxelas que o chefe zangado preparou para acompanhar o filé de carneiro. E se eu tivesse provas, não deixariam que eu as apresentasse. Não posso lhe prestar esclarecimentos, estou comprometida por uma ordem de silêncio, mas peço que acredite em mim. Crash, eu disse, você disse e interrompeu. Você declarou sua ajuda. Agradeço, mas você ainda não acredita em minha inocência. Acredite. Crash afastou a carcaça sugada do lagostim e aproximou a vasilha com os mexilhões. Revirava-os, remexia e escolhia os maiores. Tudo bem, falou por fim, limpando as mãos na toalha de mesa. Acredito, pois quero acreditar. Mas não lhe concederei nem asilo, nem refúgio. Não posso. No entanto, você pode partir de Celilege quando quiser e ir aonde quiser, mas sugiro que se apresse. Você chegou aqui, digamos, nas asas da magia. Outros podem segui-la até aqui, pois também conhecem os encantos. Duque, eu não procuro asilo, nem esconderijo seguro. Eu preciso socorrer Ciri. Ciri repetiu, pensativo. A Leoazinha. Era uma criança estranha. Era? Ai, enervou-se de novo. Expressei-me mal. Era, pois já não é criança. Foi isso que pensei. Só isso. Cirila, a Leoazinha de Cintra. Passava os verões e os invernos em Celilege. E quantas vezes aprontou, hein? Era endiabrada, e não uma leoazinha. Droga, foi a segunda vez que falei era. Yennefer, diversos boatos chegam aqui lá da terra firme. Uns dizem que Ciri está em Nilfgaard. Não está em Nilfgaard. Outros dizem que a menina está morta. Yennefer ficou calada, mordendo os lábios. Contudo, eu contestei, falou o Duque com firmeza, e esse segundo boato. Ciri está viva. Tenho certeza. Não houve nenhum tipo de sinal. Ela está viva.
Yennefer ergueu as sobrancelhas, mas não perguntou nada. Ficaram calados por um longo momento, ouvindo o estrondo das ondas que se estraçalhavam nas rochas de Ardcelle. Yennefer falou Crash após um momento de silêncio. Outras notícias chegaram, vindas do continente. Soube que seu bruxo, que após a confusão em Tanith se escondia em Brokilon, partiu de lá com o intuito de chegar a Nilfgaard e libertar Ciri. Repito, Ciri não está em Nilfgaard. Não. Sei o que meu bruxo, como você disse, planeja fazer, mas ele, Crash, não é nenhum mistério que eu nutro simpatia por ele. Mas sei que ele não resgatará Ciri, não conseguirá nada. Eu o conheço. Ele se emaranhará, se perderá, começará a filosofar e a se vitimizar, depois descarregará a raiva, golpeando com a espada todos e tudo que encontrar em seu caminho. A seguir, para se espiar, cometerá um ato nobre, embora desprovido de sentido. E, por fim, provavelmente será morto, de forma banal, com um golpe nas costas. Dizem, intrometeu-se Crash, assustado pela alteração na voz da feiticeira, que se tornava agourenta e estranhamente trêmula que Ciri lhe foi predestinada. Eu próprio vi então, em Cintra, durante o noivado de Pavetta. A predestinação pode ser interpretada de várias maneiras, interrompeu Yennefer bruscamente. Inúmeras maneiras. De qualquer forma, não percamos tempo com divagações. Repito, não sei o que Geralt quer fazer e se quer fazer alguma coisa. Eu planejo atuar sozinha, usando meus métodos e de forma ativa, Crash ativa. Não costumo ficar sentada chorando, segurando a cabeça com as duas mãos. Eu ajo. O Duque ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Agirei, repetiu a feiticeira. Eu já planejei tudo. E você, Crash, me ajudará, de acordo com o juramento que fez. Estou pronto para tudo, declarou com firmeza. Os dracares estão atracados no porto. Dê as ordens, Yennefer. Não conseguiu conter o riso. Sempre o mesmo. Não, Crash, não é preciso nenhuma prova de valentia e masculinidade. Não é preciso ir até Nilfgaard e bater com um machado nos ferrolhos da cidade das Torres Douradas. Necessito de ajuda menos espetacular, mais concreta. Como se encontra o tesouro? Como? Duque Crashankrait, a ajuda de que preciso pode ser em moeda. Começou na madrugada do dia seguinte. Os aposentos oferecidos a Yennefer foram tomados por um tumulto controlado com grande dificuldade pelo senescal Gutlaf, que havia sido designado para servir a feiticeira. Yennefer estava sentada à mesa, tão concentrada na papelada que quase não erguia a cabeça. Fazia contas, somava as colunas, preparava cálculos que eram imediatamente levados ao Tesouro e à filial do Banco Cianfanelish, localizada na ilha. Fazia diagramas e desenhos que chegavam imediatamente às mãos de artesãos alquimistas, ourives, vidraceiros e joalheiros. Durante algum tempo tudo correu bem, depois começaram os problemas. Sinto muito, senhora feiticeira, falou lentamente o senescal Gutlaf, mas se não tem, não tem. Já lhe demos tudo o que tínhamos. Não sabemos fazer milagres nem feitiços. E permito-me observar que o que tem diante de si são diamantes de um valor total de... E o que me importa o valor total? Bufou. Eu preciso de um, mas suficientemente grande. Qual deveria ser o tamanho, artesão? O cortador de pedras olhou para o desenho mais uma vez. Para fazer esse corte e essas facetas, no mínimo 30 quilates. Não existe uma pedra assim em todo o arquipélago Celilege, afirmou Gutlaf categoricamente. Errado, contestou o joalheiro. Existe sim. O que você imagina, Yennefer? Crashankrait franziu as sobrancelhas. Você quer que eu mande a tropa armada para atacar e assaltar esse templo? Quer que eu ameace as sacerdotisas caso não entreguem o diamante? Isso é impossível. Não sou muito religioso, mas templo é sempre templo, e as sacerdotisas são sempre sacerdotisas. Posso apenas pedir com gentileza, falar o quanto é importante para mim e mostrar a dimensão de minha gratidão. Mas isso é sempre só um pedido, uma humilde súplica, que pode ser recusada. Claro, mas não custa nada tentar. O que arriscamos? Vamos juntos a Indarsfall para apresentar essa súplica. Eu apresentarei às sacerdotisas o que deve ser feito, e depois todo o resto estará em suas mãos. Negocie, apresente os argumentos a favor, tente corrompê-las, brinque com as ambições, recorra às razões superiores, lamente, chore, caia em espasmos, procure despertar piedade. Diabos marinhos, preciso ensiná-la como agir e Yennefer? Tudo em vão, Crash. Uma feiticeira nunca conseguirá entrar em acordo com sacerdotisas. Na mundividência, certas divergências são grandes demais. E quando se trata de deixar uma feiticeira usar um artefato ou uma relíquia sagrada? Não, é preciso desistir disso. Não há nenhuma chance. Para que você precisa desse brilhante? Para construir uma janela, isto é,
um megascópio de telecomunicação. Preciso me comunicar com certas pessoas. De forma mágica, à distância. Se fosse suficiente subir no topo de Caertrold e gritar alto, não o incomodaria. Gritavam as gaivotas e os petréis que sobrevoavam a água, os ostraceiros de bicos vermelhos que faziam ninhos nas rochas íngremes, e nos recifes de Indarsfall piavam chorosamente, os gansos patolas de cabeças amarelas grasnavam e gritavam, soltando um som grave, com seus olhos verdes e reluzentes. Os negros corvos marinhos de crista observavam o barco que passava com o olhar atento. Essa grande rocha suspensa sobre a água apontou Crashankrait, apoiado na mureta, e a cair Endal, o mirante de Endal. Endal é nosso herói mítico. A lenda diz que, quando chegar Tedeiread, o tempo do fim, o tempo do frio branco e a época da selvageria lupina, Endal confrontará as forças do mal vindas da terra de Morrog, e os fantasmas, demônios e espectros do caos. Permanecerá na ponte do arco-íris e tocará o corno para dar o sinal de que chegou a hora de pegarem armas e lutar em Ragnarok, a última batalha que decidirá se cairá à noite ou se virá a alvorada. O barco saltou ligeiramente nas ondas e entrou nas águas mais tranquilas da baía, entre o mirante de Endal e outra rocha de formas igualmente fantásticas. Essa rocha menor é Cambi, explicou o Duque. Em nossos mitos, Cambi é um nome usado por um galo mágico dourado que com seu canto avisará Endal da chegada de Naglar, o infernal Drakkar que leva o exército das trevas, os demônios e fantasmas de Mogog. Naglar foi construído com as unhas de cadáveres. Você não vai acreditar, Yennefer, mas em Celilege ainda há pessoas que cortam as unhas dos mortos antes do enterro para não providenciar material aos fantasmas de Morrog. Acredito, pois conheço o poder das lendas. O Fjord os protegeu um pouco do vento e a vela agitou-se. Toquem o corno, ordenou Crash à tripulação. Atracaremos, é preciso avisar as veneráveis senhoras que chegou visita. O edifício localizado no topo de uma longa escada de pedra parecia um gigantesco porco-espinho, estava coberto de musgo, plantas trepadeiras e arbustos. Yennefer notou que no telhado cresciam não só arbustos, mas até pequenas árvores. Eis o tempo, confirmou Crash. O bosque que o rodeia chama-se Indar e também é um lugar sagrado. É daqui que se retira o visgo sagrado, e em Celilege, como você sabe, ele é usado para enfeitar e ornamentar tudo, começando pelo berço de um recém-nascido até o túmulo. Cuidado, a escada está escorregadia. A religião faz o musgo crescer em abundância, Deixe-me segurá-la pelo braço. Ainda usa o mesmo perfume. Iena, por favor, Crash. O que passou, passou. Desculpe, vamos. Algumas noviças jovens e caladas esperavam diante do templo. O Duque cumprimentou-as com gentileza e manifestou o desejo de falar com a supervisora delas, que chamou de Modron Sigrifa. Entraram num aposento iluminado por colunas de luz que se refletiam nos vitrais do alto. Uma dessas colunas iluminava o altar. Sem diabos marinhos, murmurou Crashankrait. Eu já tinha esquecido como era grande esse Brisingamen. Não venho aqui desde criança. Seria possível comprar todos os estaleiros de Cidaris só com ele, junto com os funcionários e a produção anual. O Duque exagerou, mas não muito. Sobre um altar simples de mármore, com estatuetas de gatos e falcões e uma pia de pedra para os sacrifícios votivos, dominava a figura de Modron Freya, a grande mãe, em seu aspecto maternal característico, uma mulher com roupa bem solta que revelava uma gravidez exageradamente acentuada pelos escultores. Sua cabeça estava inclinada e o rosto coberto com um lenço. Sobre as mãos no peito via-se um brilhante, um elemento do colar de ouro. O brilhante puríssimo era grande e tinha coloração levemente azulada. Parecia ter aproximadamente 150 quilates. Nem precisaria ser cortado, sussurrou Yennefer. Está lapidado em rosa, exatamente do jeito que eu preciso, com as facetas adequadas para a refração da luz. Isso significa que temos sorte. Duvido. Daqui a pouco chegarão as sacerdotisas e eu, ímpia, serei xingada e expulsa daqui. Por acaso não está exagerando? Nem um pouco. Bem-vindo, Duque, ao tempo da mãe. Bem-vinda também, Yennefer de Vengerber. Crashankrait fez uma reverência. Meus cumprimentos, venerável mãe Sigrifa. A sacerdotisa era alta, quase da altura de Crash, o que significava que ultrapassava a altura de Yennefer por uma cabeça. Tinha cabelos e olhos claros e um rosto fino, pouco bonito e pouco feminino. Já a vi em algum lugar e Yennefer pensou. Há pouco tempo. Mas onde? Na escada de Caertrold que leva até o porto, e a sacerdotisa lembrou com um sorriso nos lábios. Quando os Drackares saíam do estreito. Estava atrás de você quando socorreu a mulher grávida, que quase perdeu o bebê.
Você estava de joelhos, nem se preocupou com seu vestido de chamalote, que é um tecido luxuoso. Eu presenciei aquilo. E nunca acreditarei em histórias sobre feiticeiras insensíveis e calculistas. Yennefer tossiu e fez uma leve reverência. Você está diante do altar da mãe, Yennefer. Que a graça dela se derrame sobre você. Venerável eu. Queria pedir-lhe humildemente, não diga nada. Duque, com certeza você tem muitos compromissos. Deixe-nos sozinhas, aqui em Indarsfall. Nós conseguiremos nos comunicar. Somos mulheres. Não importa do que nos ocupamos ou quem somos. Sempre servimos a Virgem, Mãe e Velha Sábia. Yennefer, ponha-se de joelhos junto de mim. Façamos uma reverência diante da mãe. Tirar o Brisingamen do pescoço da deusa? Repetiu Sigrifa, e em sua voz ouvia-se mais incredulidade do que indignação. Não, Yennefer. É simplesmente impossível. Não é que eu não me atreveria. Mesmo se eu me atrevesse, não há como tirar o Brisingamen. O colar não tem fecho e está fixo à estátua para sempre. Yennefer ficou calada por um longo momento, encarando a sacerdotisa com um olhar calmo. Se eu soubesse, respondeu friamente, partiria logo com o duque para Ardselig. Não considero perdido o tempo que passei conversando com você, mas meu tempo é curto. Muito curto mesmo. Confesso que fiquei um pouco desorientada com sua gentileza e cordialidade. Eu estou do seu lado, interrompeu Sigrifa sem emoções. Apoio seus planos com todo o meu coração. Conheci a Ciri, gostava dela, fico comovida com o que acontece com ela. E admiro a perseverança que você demonstra querendo socorrê-la. Cumprirei qualquer desejo seu, mas não o Brisingamen, Yennefer. Não o Brisingamen. Não me peça isso. Sigrifa, para socorrer Ciri, preciso conseguir certas informações com urgência. Algumas informações. Sem elas estarei indefesa. E a única maneira de ter esse conhecimento e essas informações é através da telecomunicação. Para poder me comunicar à distância, preciso construir, com a magia, um artefato mágico, um megascópio. É um aparelho parecido com sua famosa bola de cristal? Muito mais complicado. A bola possibilita a telecomunicação apenas com outra bola correspondente. Até o banco local dos anões tem uma bola para se comunicar com a bola na central. O megascópio é mais poderoso, mas para que entrar na teoria? Não dará em nada sem o brilhante. Bom, vou me despedir, não se apresse tanto. Sigrifa levantou. Passou pela nave e parou diante do altar e da estátua de Modron Freya. A deusa disse também é a padroeira das profetisas, videntes e telepatas, o que demonstra a simbologia de seus animais sagrados. O gato que ouve e vê o escondido, e o falcão que vê de cima. A joia da deusa e o Brisingamen também é um símbolo, por ser o colar da clarividência. Yennefer, para que construir esses aparelhos para ver e ouvir? Não é mais fácil pedir a ajuda da deusa? Yennefer se conteve no último momento para não soltar um palavrão. Afinal, era um lugar sagrado. A hora da oração noturna está chegando, retomou Sigrifa. Vou me dedicar à meditação junto com outras sacerdotisas. Vou pedir à deusa que ajude Ciri, que várias vezes esteve neste templo, e várias vezes olhou para o Brisingamen pendurado no pescoço da grande mãe. Yennefer, dedique mais 1 hora ou 2 de seu precioso tempo. Fique aqui conosco durante a oração. Apoie-me com seu pensamento e sua presença enquanto eu estiver rezando. Sigrifa, por favor, faça isso por mim. E por Ciri. A joia Brisingamen no pescoço da deusa. Abafou um bocejo. Se houvesse pelo menos cantos, pensou, algum tipo de encantamento, algum tipo de mistério, algum tipo de folclore místico, seria muito menos tedioso, e não ficaria com tanto sono. Mas elas simplesmente ficam ajoelhadas, com as cabeças curvadas, sem se mover, sem proferir nenhum som. Contudo, quando querem, podem operar à força, muitas vezes tão bem quanto nós, as feiticeiras. Ainda é um mistério como elas o fazem. Nenhum tipo de preparo, ciência, estudo. Apenas orações e meditação. Adivinhação? Uma espécie de auto-hipnose. Era o que dizia Tissaia de Vries. Elas captam a energia inconscientemente. Em transe ganham capacidade de processá-la, como acontece com nossos encantamentos. Processam a energia, tratando-a como uma dádiva e graça proveniente de uma divindade. A fé lhes dá força. Por que nós, feiticeiras, nunca conseguimos fazer nada parecido? Será que eu devo tentar, aproveitando-me da atmosfera e do ambiente deste lugar? Pois poderia entrar em transe por conta própria. Por exemplo, olhando para esse brilhante. O Brisingamen, pensando com bastante força como ele exerceria seu papel em meu megascópio. O Brisingamen brilha como a estrela de alva, ali, na penumbra, na fumaça do incenso e das velas fumegantes. Ergueu a cabeça bruscamente. O templo estava imerso na escuridão,
e tinha um cheiro intenso de fumo. Dormi? Peço desculpas, não há o que desculpar. Venha comigo. Lá fora, o céu noturno resplandecia com uma luz trêmula que parecia instável como num caleidoscópio. Aurora boreal? Yennefer esfregou os olhos em espanto. Aurora boreal? Em agosto? Quanto você está prestes a sacrificar, Yennefer? Como? Você está prestes a sacrificar a si própria? A sua inestimável magia? Sigrifa disse enraivecida. Não tente usar esses truques espirituais comigo. Eu tenho 94 anos. Mas, por favor, trate isso como segredo de confissão. Estou me confessando com você para que compreenda que não pode me tratar como uma criança. Você não respondeu à minha pergunta. E não tenho a menor intenção de responder, pois trata-se de um misticismo que eu não aceito. Dormi em sua celebração, fiquei cansada e entediada, pois não acredito em sua deusa. Sigrifa virou-se e Yennefer inspirou fundo, contra sua vontade. Sua falta de fé não me lisonjeia, disse a mulher de olhos cor de ouro. Mas será que sua falta de fé muda alguma coisa? A única coisa que Yennefer foi capaz de fazer foi soltar um suspiro. Chegará um tempo, falou a mulher de olhos dourados, em que absolutamente ninguém, nem as crianças, ninguém acreditará em feiticeiras. Digo isso de forma maliciosamente calculista, em revanche. Vamos? Não. Finalmente Yennefer conseguiu romper com a passividade. Não, não irei a lugar nenhum. Chega, é algum encanto ou hipnose, ilusão, transe. Meus mecanismos de defesa estão bem desenvolvidos. Posso desfazer tudo com apenas um feitiço, simples assim. Droga! A mulher de olhos dourados aproximou-se mais ainda. O brilhante em seu colar fulgurava como a estrela de alva. O que você fala aos poucos deixa de servir ao entendimento, disse. Começa a virar arte pela arte. Quanto mais incompreensível, mais profundo e mais sábio. De verdade, preferia quando vocês sabiam falar apenas e gugu. Venha, é uma ilusão, transe. Não vou a lugar nenhum. Não quero forçá-la, seria uma vergonha. Você é realmente inteligente e orgulhosa, tem caráter. Uma planície, um mar de capim, uma charneca, um rochedo sobressaindo da vegetação rasteira como se fosse o dorso de uma presa à espreita em tocaia. Você desejou minha joia, Yennefer. Não posso lhe dar a joia antes de me certificar de algumas coisas. Quero verificar o que você carrega dentro de si. Por isso eu trouxe você para cá, para este lugar, que desde o início dos tempos é um lugar da força e do poder. Sua magia inestimável estaria em todo lugar. Bastaria apenas estender a mão. Você não está com medo de estendê-la? Yennefer não conseguia proferir nenhum som. Sua garganta estava presa. A força capaz de mudar o mundo, de acordo com você, disse a mulher que não podia ser chamada pelo nome, é o caos, a arte, a ciência, maldição, bênção e progresso? E, por acaso, não seria fé, amor, sacrifício? Está ouvindo? É o canto do galo cambi. As ondas estraçalham-se à beira-mar, as ondas empurradas pela proa de Naglar. Ressoa o corno de Endal, posicionado de frente para os inimigos no arco-íris de Bifrost. Vem o frio branco, vem o vendaval e a nevasca. A terra treme movida bruscamente pela serpente. O lobo devora o sol. A lua enegrece. Há apenas frio e escuridão. Ódio, vingança e sangue. Que partido você tomará, Yennefer? Você estará no confim oriental ou ocidental de Bifrost? Estará com Endal ou contra ele? O galo cambi canta. Decida, Yennefer. Escolha, pois um dia você retornou. A vida para poder escolher no momento certo. A luz ou as trevas. O bom ou o mal. A luz ou as trevas. A ordem ou o caos. São apenas símbolos. Na realidade não existe esse tipo de polaridade. Todos carregam a luz e as trevas, um pouco de um e um pouco do outro. Essa conversa não tem sentido. Não tem sentido. Não vou conseguir me convencer do misticismo. Para vocês Sigrifa o lobo devora o sol. Para mim é um eclipse. E deixemos assim. Deixar. O quê? Sentiu a terra desabar sob seus pés. Sentiu uma tremenda força torcer suas mãos, quebrar as articulações nos ombros e cotovelos, esticar as vértebras como durante a tortura do estrapado. Gritou de dor, sacudiu-se, abriu os olhos. Não, não era um sonho. Não podia ser um sonho. Estava em cima de uma árvore, pendia em cruz nos ramos de um enorme freixo. Lá no alto rondava um falcão, e abaixo, na penumbra, ouvia o sibilo de serpentes, o rilhar de suas escamas friccionando contra ela. Algo se mexeu junto dela. Um esquilo saltou sobre seu ombro tenso e dolorido. Você está pronta? Perguntou o esquilo. Você está pronta para se sacrificar? O que está disposta a sacrificar? Não tenho nada. A dor a cegava e paralisava. E, mesmo se eu tivesse algo, não acredito nesse tipo de sacrifício.
Eu não quero sofrer por milhões de pessoas. Eu não quero sofrer por ninguém e para ninguém. Ninguém quer sofrer. Mesmo assim, todos nós sofremos. Uns mais, nem sempre por escolha própria. A questão não é aguentar o sofrimento. A questão é saber sofrer. Iana, Ianinha, tire este monstro corcunda de mim. Não quero olhar para ele. A filha é sua, tão sua quanto minha. Verdade. Os filhos que eu concebi são normais. Como você se atreve? Como você se atreve a sugerir? Foi em sua família élfica que houve bruxas. Foi você que abortou a primeira gravidez. Foi por isso. Corre em você sangue élfico envenenado e seu ventre foi amaldiçoado, mulher. Por isso você dá vida a criaturas monstruosas. É uma criança infeliz. Essa foi a vontade dos deuses. É sua filha, tão sua quanto minha. O que eu poderia fazer? Asfixiá-la? Não amarrar o cordão umbilical? O que posso fazer agora? Levá-la para a floresta e abandoná-la? Pelos deuses, o que você quer que eu faça? Pai? Mãe? Saia daqui, aberração. Como você se atreve? Como você se atreve a bater numa criança? Pare. Aonde você vai? Aonde? A ela, não é? A ela? Sim, mulher. Sou homem, tenho o direito de satisfazer meus desejos onde eu quiser, e quando quiser, é meu direito natural. E você me dá nojo. Você e o fruto desse ventre amaldiçoado. Não espere com o jantar. Não voltarei para passar a noite. Mãe, por que você está chorando? Por que você bate em mim e me repele? Eu me comportei bem. Mãe, mamãe, você é capaz de perdoar? Eu já perdoei há muito tempo. Vingando-se primeiro. Sim. Você se arrepende? Não. Dor, uma terrível dor nas mãos e nos dedos massacrados. Sim, tenho culpa. Era isso que você queria ouvir? Confissão e arrependimento? Você queria ouvir Yennefer de Vengerberg se arrepender e se humilhar? Não, não lhe propiciarei esse prazer. Confesso minhas culpas e espero ser castigada. Mas você não testemunhará meu arrependimento. Aquilo que o homem é capaz de aguentar determina o limite da dor. Você está me cobrando pelos traídos, enganados, usados, por aqueles que morreram por minha causa, que se mataram sozinhos, que morreram assassinados por mim. O fato de eu, um dia, ter erguido minha mão contra você, devo ter tido motivos. E não me arrependo de nada. Mesmo se eu pudesse voltar no tempo. Não me arrependo de nada. O falcão sentou-se em seu ombro. A torre da andorinha. A torre da andorinha. Filha, vá correndo até a torre da andorinha. O galo Cambi está cantando. Ciri cavalgando a galope na égua negra com o cabelo cinzento sacudido pelo vento. Sangue vivo e rubro corre e respinga em seu rosto. A égua negra levanta voo como um pássaro, desliza ligeiramente em um redemoinho. Ciri oscila na sela, mas não cai. Ciri no meio da noite, num lugar ermo cheio de pedras e areia, com a mão levantada. Uma bola luminosa solta-se de sua mão. Um unicórnio remexe o cascalho com seu casco. Muitos unicórnios. Fogo, fogo. Geralt numa ponte, lutando, em fogo. A chama reluz no gume da espada. Fringila Vigo, seus olhos verdes bem abertos tomados pelo prazer, sua cabecinha morena com o cabelo curto por cima de um livro aberto. No frontispício, um fragmento do título, Observações sobre a morte inevitável. Os olhos de Geralt refletem-se nos olhos de Fringila. Abismo, fumaça, escadas que levam para baixo, escadas que precisam ser percorridas. Algo acaba. Vem Tedeireado o tempo do fim, escuridão, umidade, um terrível frio emitido pelas paredes de pedra, o frio de ferro nos pulsos e nos tornozelos, a dor palpita nas mãos massacradas, dor cortante nos dedos mutilados. Ciri segura sua mão, um longo corredor escuro, colunas de pedra, talvez estátuas, penumbra em que se ouvem sons delicados como o sussurro do vento, portas, uma infinidade. De gigantescas portas pesadas abre-se diante dela sem fazer nenhum barulho. No fim, numa escuridão impenetrável, portas que não se abrirão sozinhas, que não podem ser abertas. Se está com medo, volte. Não é possível abrir essas portas. Você sabe disso. Sei. Mesmo assim, você está me levando até lá. Se está com medo, volte. Ainda há tempo de voltar. Ainda não está tarde demais. E você? Para mim está. O galo Cambi está cantando. Chegou o Tedeiread. Aurora boreal, alvorada. Yennefer, acorde. Ergueu a cabeça com ímpeto. Olhou para as mãos. Ambas estavam no lugar intactas. Sigrifa, dormi, venha. Para onde? Sussurrou. Para onde desta vez? Como? Não a entendo. Venha, você precisa ver uma coisa. Aconteceu algo, algo estranho. Nenhuma de nós sabe explicar. E eu tenho minhas suspeitas. Graça, você foi abençoada pela deusa Yennefer. Do que você está falando, Sigrifa? Veja,
olhou, e suspirou alto. O Brisingamen, a joia sagrada de Modron Freya, não pendia mais no pescoço da deusa. Estava a seus pés. Estou ouvindo bem? Assegurou-se Crashankrait. Você está transferindo sua oficina mágica para Indarsfall? As sacerdotisas lhe disponibilizarão o brilhante sagrado? Deixarão que você o use em sua máquina infernal? Isso mesmo. Yennefer, você por acaso não se converteu? O que aconteceu lá na ilha? Não importa. Estou simplesmente voltando para o templo. E os recursos financeiros que você pediu, vai precisar deles ainda? Provavelmente sim. O Senescal Butlaf cumprirá todas as suas ordens quanto a essa questão. Mas Yennefer, dê as ordens o mais rápido possível. Apresse-se, recebi notícias. Droga, era isso que eu temia. Já sabem onde estou? Não, ainda não sabem, mas fui avisado de que você poderia aparecer em Celilege, e recebi a ordem de prendê-la imediatamente e de capturar prisioneiros durante as expedições e conseguir informações, qualquer informação, sobre você, sua presença em Nilfgaard ou nas províncias. Yennefer, você precisa se apressar. Se você for rastreada ou capturada aqui, em Celilege, minha situação se complicará um pouco. Vou fazer o possível também para não prejudicá-lo. Não tenha medo. Cras deu um largo sorriso. Eu disse, um pouco. Eu não tenho medo deles, nem dos reis, nem dos feiticeiros. Não podem fazer nada comigo, porque precisam de mim. Além disso, fui obrigado pelo juramento feudal a ajudá-la. Sim, você ouviu bem. Formalmente ainda sou vassalo da coroa de Cintra, e Cirila mantém o direito formal a ela. Já que você representa Cirila, é sua única tutora, tem o direito formal de me dar ordens, exigir obediência e servidão. Sofismas casuísticos. Claro, bufou. Eu próprio reclamarei veementemente se for verdade que Inlir Varemreis a esposou à força. Também se Ciri for destituída dos direitos ao trono por meio de brechas ou emaranhados legislativos e se outra pessoa for colocada em seu lugar, por exemplo, esse babaca Vicegerde. Nesse caso, eu rescindirei minha obediência e o juramento feudal. E se, apesar de tudo, descobrirmos que Ciri está morta? Yennefer semicerrou os olhos. Ela está viva, disse Crash com firmeza. Eu tenho certeza. Como? Você não acreditará. Me teste então. O sangue das rainhas de Cintra começou. Crash de alguma forma estranha está relacionado com o mar. Quando morre uma das mulheres em cujas veias corre esse sangue, o mar se revolta. Disse então, que Ardselig lamenta as filhas de Rhiannon, pois a tempestade torna-se tão violenta que as ondas empurradas desde o ocidente passam pelas fendas e cavernas do lado oriental, e repentinamente arroios de água salgada rebentam das rochas. E toda a ilha treme. A plebe costuma dizer, Ardselig chora aos prantos. Alguém morreu, morreu o sangue de Rhiannon, o sangue antigo. Yennefer permaneceu calada. Não é lenda, retomou Crash. Eu testemunhei, vi com meus próprios olhos. 3 vezes. Depois da morte de Adalia feiticeira, Calante. E depois da morte de Pavetta, a mãe de Ciri. Pavetta observou Yennefer morreu. Exatamente durante uma tempestade no mar, então é difícil falar. Pavetta interrompeu Crash, pensativo, não morreu durante uma tempestade. A tempestade começou depois de sua morte. O mar, como sempre, reagiu à morte de alguém de sangue cintrense. Eu investiguei esse assunto por muito tempo. E tenho certeza de que o navio em que estavam Pavetta e Dun desapareceu no famoso abismo de Sedna. Não foi o primeiro navio que sumiu lá. Você deve saber disso. Fábulas. Os navios passam por acidentes, é algo natural. Em Celilege interrompeu bruscamente. Temos um conhecimento bastante vasto sobre navios e navegação para saber se as catástrofes são naturais. No abismo de Sedna os navios desaparecem de forma estranha, e não acidentalmente. Isso também acontece com o navio em que estava Pavetta e Dun. Não entro em polêmicas, suspirou a feiticeira. Que diferença isso faz depois de quase 15 anos? Para mim faz. O Duque cerrou os lábios. Eu revelarei esse assunto. É só uma questão de tempo? Saberei, encontrarei explicações. Acharei explicações para todos os mistérios, inclusive para a chacina de Cintra. De que mistério se trata? Quando os Nilfgaardianos invadiram Cintra, murmurou, olhando pela janela. Calante ordenou que Ciri fosse evacuada em segredo da cidade. Mas a questão é que a cidade já estava em chamas, os negros estavam em toda parte e as chances de escapar do cerco eram mínimas. Desaconselharam a rainha a arriscar desse jeito, sugeriram que Ciri capitulasse formalmente diante dos comandantes nilfgaardianos, pois dessa maneira salvaria sua vida e a razão do estado cintrense. Dizia-se que morreria inevitavelmente e de forma insensata nas mãos da multidão armada nas ruas tomadas pelo fogo. E a leoa?
Você sabe o que ela respondeu, de acordo com testemunhas? Não. É melhor o sangue da menina corra pelas ruas de Sintra do que ela ser maculada. Maculada com o quê? Maculada com o casamento com o imperador Enlir, um nilfgaardiano imundo. Duque, já está tarde. Começo amanhã de madrugada. Eu o informarei sobre o progresso. Conto com isso. Boa noite, Hiena. O quê, Crash? Você não teria vontade de... Não, Duque. O que passou, passou. Boa noite. Veja só, Crashankrit fitou a convidada, inclinando a cabeça. Tris Merigold em pessoa. Que lindo vestido. E o casaco de pele, é de chinchila, não? Perguntaria o que atrás até Celilige, se eu não soubesse a resposta. Mas eu sei. Excelente. Tris lançou um sorriso sedutor ajeitando seu belo cabelo castanho. Que bom que você sabe, Duque. Isso nos poupará o tempo da introdução e dos esclarecimentos iniciais e permitirá que passemos diretamente ao assunto. Que assunto? Crash cruzou os braços no peito e encarou a feiticeira com um olhar frio, o que seria precedido por introduções. E que esclarecimentos seriam esses? Quem você representa, Tris? Em nome de quem? Vem aqui. O rei Foltestelteltestel, a quem você serviu, agradeceu por seu serviço com o exílio. Embora você não tivesse nenhuma culpa, expulsou-a de Temeria. Pelo que ouvi falar, foi Filipa Eilhart, que governa a Redânia junto com Dijkstra, quem estendeu sua proteção sobre você. Pelo visto, você retribui da melhor forma possível a gratidão pelo asilo concedido. Nem hesita em assumir o papel de agente secreta para rastrear sua ex-amiga. Está me ofendendo, Duque. Peço desculpas humildemente se errei. Mas errei mesmo? Ficaram calados por um longo momento, encarando um ao outro com um olhar desconfiado. Por fim, Tris enervou-se, soltou um palavrão e bateu o salto contra o chão. Diabos! Deixemos de tentar enganar um ao outro. Que diferença faz agora quem serve a quem, com quem anda de mãos dadas, a quem é fiel, e qual seria a motivação? Yennefer está morta. Continuamos sem saber onde está Ciri e em posse de quem ela está. Qual é o sentido desse jogo de esconde-esconde? Não vim aqui como espiã, Crash. Vim aqui, por iniciativa própria, como uma pessoa preocupada com Ciri. Todos estão preocupados com Ciri. A menina tem sorte. Os olhos de Tris faiscaram. Não debocharia dessas coisas. Especialmente se fosse você. Perdoe-me. Permaneceram em silêncio, olhando pela janela para o sol que se punha atrás dos cumes arborizados de Spiquerob. Tris Merigold. Pois não, Duque? Convido-a para o jantar. O chefe mandou perguntar se todas as feiticeiras desprezam frutos do mar bem preparados. Tris não desprezava os frutos do mar. Pelo contrário, comeu o dobro do que imaginara e começou a preocupar-se com sua cintura às 22 polegadas das quais tinha tanto orgulho. Decidiu ajudar a digestão com vinho branco, o famoso Este de Toussaint. Assim como Crash tomava-o num corno. Portanto, Yennefer apareceu aqui no dia 19 de agosto e iniciou a conversa caindo de forma espetacular dentro das redes de pescar. E você é fiel. Vassalo de Sintra concedeu-lhe asilo e ajudou a construir um megascópio. Obviamente não sabe com quem e sobre o que ela conversou. Crashankrit tomou um longo gole do corno e abafou um arroto. Não sei, lançou um sorriso cheio de astúcia. Claro que não sei de nada. Como eu, um simples e pobre navegador, poderia saber qualquer coisa sobre os empreendimentos de poderosas feiticeiras. Sigrifa, a sacerdotisa de Modron Freya, abaixou a cabeça pesarosamente, como se houvesse um peso de 1000 libras sobre ela, depois de Crashankrit fazer a pergunta. Ela confiou em mim, Duque murmurou de forma quase inaudível. Não exigiu que eu jurasse permanecer calada, mas obviamente se preocupava com a discrição. Eu realmente não sei se... Modron Sigrifa interrompeu Crashankrit com ar sério. O que lhe peço não se encaixa no termo delação. Eu apoio Yennefer do mesmo jeito que você, e também quero que ela ache e resgate Ciri. Ora, eu prestei o Bloedges, o juramento de sangue. E quanto a Yennefer, simplesmente me preocupo com ela. É uma mulher extremamente orgulhosa. Mesmo arriscando muito, não se rebaixará às súplicas. Por isso não excluo a possibilidade de socorrê-la prestando ajuda mesmo que ela não solicite. E, para fazer isso, preciso de informações. Sigrifa tossiu. Estava confusa, e quando começou a falar sua voz tremia levemente. Construiu aquela máquina. Na verdade não é bem uma máquina, pois não tem nenhum mecanismo, apenas 2 espelhos, uma negra cortina de veludo, uma caixa, 2 lentes, 4 luminárias e, claro, o Brisingamen. Quando ela profere o encanto, a claridade de 2 das luminárias ilumina. Não entraremos em detalhes. Com quem ela se comunicou? Falou com algumas pessoas. Com feiticeiros. Duque, não ouvi tudo, mas aquilo que ouvi. Entre eles há pessoas realmente vis.
Ninguém queria ajudar de forma desinteressada. Exigiam dinheiro. Todos exigiam dinheiro, eu sei, murmurou Crash. O banco me informou sobre as transferências que ela fez. Meu juramento está me custando um dinheirão. Mas o dinheiro é algo que se adquire. Recompensarei nas províncias nilfgaardianas o que gastei com Yennefer e Ciri. Mas continue falando, mãe Sigrifa. Alguns deles, a sacerdotisa abaixou a cabeça, foram simplesmente chantageados por Yennefer. Dava para entender que ela possuía informações que acabariam com a reputação desses indivíduos e que, caso se recusassem a cooperar, revelaria tudo a todos. Duque, ela é uma mulher boa e sábia, mas completamente desprovida de escrúpulos. É cruel e impiedosa. Eu sei disso. No entanto, não me interessam os detalhes relativos à chantagem, e aconselho que você também esqueça tudo isso o mais rápido possível. Trata-se de informações perigosas. Quem está à margem não deve brincar com esse tipo de fogo. Eu sei, Duque. Eu lhe devo minha obediência, e acredito que os fins justifiquem seus meios. Ninguém mais conseguirá de mim nenhuma informação sobre o assunto. Nem um amigo numa conversa, nem um inimigo durante torturas. Muito bem, Modron Sigrifa. Muito bem. Você se lembra do que tratavam as perguntas de Yennefer? Nem sempre entendia tudo, Duque. Usavam um tipo de gíria que é difícil de entender. Falavam com frequência sobre um tal de Vilgefortes. Como podia ser diferente? Crash rangeu os dentes bem alto. A sacerdotisa o examinou com um olhar assustado. Falavam muito sobre os elfos e os versados também, retomou. E sobre portais mágicos. Falaram até sobre o abismo de Sedna. Mas pelo que me parece falavam principalmente sobre torres. Torres? Sim, duas. A Torre da Gaivota e a Torre da Andorinha. Foi o que eu suspeitei, disse Triss. Yennefer começou pelo relatório secreto da comissão de Radcliffe, que investigou o assunto dos acontecimentos em Tanned. Não sei que notícias sobre esse caso chegaram aqui, a Celillige. Você ouviu falar sobre o teleportal na Torre da Gaivota? E sobre a comissão de Radcliffe? Crashankrait olhou para a feiticeira desconfiado. Nem a política, nem a cultura e franziu o senho chegam às ilhas. Somos atrasados. A comissão de Radcliffe, Triss achou importante não prestar atenção nem a seu tom de voz, nem a cara. Investigou detalhadamente os rastros de teletransporte que saíam de Tanned. O portal Torlara, enquanto existia na ilha, impossibilitava qualquer tipo de magia de teletransporte a longas distâncias. Mas, como você certamente sabe, a Torre da Gaivota explodiu e partiu-se, tornando possível o teletransporte. A maioria dos participantes dos acontecimentos em Tanned conseguiu evacuar da ilha graças aos portais que se formaram lá. Realmente, o Duque sorriu. Você, para não procurar longe, foi diretamente a Brokilon, com o bruxo nas costas. Pois é, e Triss mirou em seus olhos. Nem a política, nem a cultura chegam, mas as fofocas sim. Deixemos esse assunto por um momento, voltemos aos trabalhos da comissão de Radcliffe. A comissão queria determinar exatamente quem se teletransportou de Tanned e para onde. Foram usados os sinopses, feitiços capazes de recriar as imagens de acontecimentos passados e juntar os rastros existentes de teletransporte com as direções seguidas, e assim atribuí-las ao sujeito que abriu o portal. Tiveram sucesso em praticamente todos os casos, salvo um. Um dos rastros de teletransporte não levava a lugar nenhum. Isto é, para ser mais exata, levava para o mar, para o abismo de Sedna. Alguém suspeitou logo o Duque e teletransportou-se para um navio que o esperava no lugar combinado. O interessante é que se trata de um lugar tão distante, e de fama tão ruim. Mas quando é uma questão de vida e morte, exatamente. A comissão também chegou a essa conclusão e formulou-a da seguinte maneira: Vilgefortes conseguiu capturar Ciri, e não tinha para onde fugir, por isso usou a saída de emergência. Teletransportou-se para o abismo de Sedna junto com a garota para um navio nilfgaardiano que os esperava lá. Segundo a comissão, isso explicaria o fato de Ciri ter sido apresentada na corte imperial no Lago Green já em 10 de julho, apenas 10 dias após os acontecimentos em Tanned. Pois é, o Duque semicerrou os olhos. Isso explica muita coisa, caso a comissão não tenha cometido nenhum erro. Claro, a feiticeira aguentou o olhar do Duque, que a encarava, e até arriscou lançar um sorriso irônico. No Lago Green podem ter apresentado uma sósia, e não a verdadeira Ciri. Isso também explicaria muita coisa. Não explica, porém, outro fato, apresentado pela comissão de Radcliffe. Um fato tão estranho que na primeira versão do relatório foi omitido por ser considerado improvável demais. No entanto, já na segunda versão, confidencial, foi incluído como hipótese. Continuo todo ouvidos, Triss. A hipótese da comissão é a seguinte:
O teleportal localizado na Torre da Gaivota estava ativo, funcionava. Alguém passou por ele e a energia dessa passagem foi tão grande que o teleportal explodiu e foi destruído. Triss ficou alguns minutos em silêncio. Yennefer deve ter conseguido informações sobre o que a comissão de Radcliffe descobriu e sobre o conteúdo do relatório secreto. Pois existe uma chance mínima, de que Ciri tenha passado com segurança pelo portal Tor Lara e de que tenha fugido de Nilfgaard e de Vilgefortz. Então, onde ela estaria agora? Também queria saber. Uma escuridão infernal cobria tudo. A lua escondida atrás das nuvens não emitia nenhuma luz, e diferentemente das noites anteriores, não ventava tanto e por isso não fazia tanto frio. A canoa balançava um pouco na superfície da água enrugada por pequenas ondas. Cheirava a pântano e plantas podres, e a muco de enguias. Em algum lugar à beira do rio, um castor bateu a cauda contra a água, de tal forma que ambos deram um pulo. Ciri estava segura de que Visogota cochilara e de que o castor o acordara. Continue contando, disse, limpando o nariz na parte da manga que estava limpa, ainda não coberta pelo muco. Não durma. Quando você dorme, eu também fico sonolenta, e precisamos ter cuidado para a correnteza não nos levar, senão acordaremos no meio do mar. Continue contando sobre esses teleportais. Após fugir de Tâned, o eremita retomou o discurso. Você passou pelo portal da Torre da Gaivota, Tor Lara. E Geoffrey Monk, provavelmente a maior autoridade em teletransportação, e o autor da obra A Magia do Povo Antigo, que é o opus magnum do conhecimento sobre os teleportais élficos, escreve que o portal Tor Lara leva à Torre da Andorinha, Tor Zirael. O teleportal de Tâned estava danificado e interrompeu Ciri. Talvez antigamente, quando ainda funcionava bem, levasse a alguma andorinha, mas agora leva a um deserto. Isso é chamado de portal caótico. Estudei sobre o assunto. Eu também, bufou o ancião. Lembro-me de muitos desses ensinamentos. Por isso fico tão espantado com sua história, com alguns trechos, especialmente os que têm a ver com o teletransporte. Você pode ser mais claro? Posso, Ciri, posso. Mas agora está na hora de tirar a rede. Já deve estar cheia de enguias. Está pronta? Estou. Ciri cuspiu nas mãos e segurou o croque. Visogota segurou a corda, que desaparecia na água. Tiramos. 1, 2, 3. E para dentro da canoa. Pegue, Ciri, pegue. Coloque na cesta, senão vão fugir. Era a segunda noite que saíam de canoa para o afluente pantanoso do rio. Deixavam as redes e naças para pegar as enguias que seguiam em cardumes para o mar. Voltavam ao casebre bem depois da meia-noite, melados de muco de enguia da cabeça aos pés, molhados e esgotados. Mas não deitavam logo em seguida. A pesca destinada à troca por produtos precisava ser guardada em caixas e bem protegida, pois se as enguias achassem a menor fenda de manhã, não haveria nenhum exemplar na caixa. Após as tarefas cumpridas, Visogota tirou a pele de 2 ou 3 enguias mais gordas, cortou-as em postas, passou em farinha, fritou em uma enorme frigideira. Depois os dois comeram e conversaram. Veja, Ciri, ainda fico aflito com uma coisa. Não esqueci que, logo depois de você se recuperar, não conseguíamos chegar a uma data, e o ferimento em seu rosto era a data mais concreta que tínhamos. O corte não podia ter sido executado mais de 10 horas antes. No entanto, você insistia em dizer que havia sido ferida 4 dias antes. Embora eu tivesse certeza de que era um simples engano, não conseguia parar de pensar nisso e continuava a me perguntar: onde é que foram parar aqueles 4 dias? E aí, na sua opinião, o que aconteceu? Não sei. Que maravilha! O gato saltou para longe e enfiou as garras em um rato que guinchou baixinho. O gato pegou-o pela nuca, destroçou-o, e começou a comer as vísceras com gosto e sem demora. Ciri observava indiferente. O teleportal da Torre da Gaivota leva à Torre da Andorinha. Visogota retomou o discurso. E a Torre da Andorinha. O gato comeu todo o rato, deixando apenas o rabo para a sobremesa. O teleportal de Tor Lara, disse Ciri, abrindo a boca num extenso bocejo, foi danificado e leva ao deserto. Eu já repeti isso uma centena de vezes. Não se trata disso, estou falando de outra coisa. Estou apenas falando que existe uma ligação entre os dois teleportais. Tudo certo, o portal de Tor Lara estava danificado, mas existe ainda o teleportal Tor Zirael. Se você chegar à Torre da Andorinha, pode se teletransportar de volta para a ilha de Tâned. Você estaria longe do perigo, fora do alcance de seus inimigos. Ah, isso seria conveniente. Mas há um pequeno detalhe. Eu não tenho a mínima ideia onde fica essa tal de Torre da Andorinha. Talvez eu possa achar uma solução para isso. Você sabe, Ciri, qual é a vantagem de ter formação acadêmica? Não. Qual?
a habilidade de usar as fontes. Sabia que o encontraria, falou Visogota com orgulho. Procurei e... Ei, droga! Suas mãos não conseguiram segurar uma pilha de livros pesados, os incunábulos caíram no chão, as páginas saíram voando das capas apodrecidas e espalharam-se desordenadamente. O que você achou? Siri ficou de cócoras junto dele para ajudar a recolher as páginas soltas. A Torre da Andorinha. O eremita afastou o gato, que sem pudor algum se sentou em cima de uma das páginas. Thors Irael. Ajude-me. Quanta poeira. Está imundo. Visogota? O que é isto aqui neste desenho? Esse homem pendurado na árvore? Isso? Visogota fixou o olhar numa folha solta. É uma cena da lenda sobre Indal. O herói Indal ficou suspenso por 9 dias e 9 noites no freixo universal para adquirir o conhecimento e a força através do sacrifício e da dor. Sonhei com isso, Siri esfregou a testa. Sonhei com algo assim. Uma pessoa suspensa numa árvore, a gravura caiu, deste livro. Se você quiser, pode ler depois. No entanto, agora o que mais importa. Achei, enfim, peregrinações pelas rotas e pelos lugares mágicos de Buivid Bakuizin, considerado por alguns um livro apócrifo, ou seja, uma enganação. Mais ou menos. Mas havia quem o considerasse um livro de valor. Ouça! Droga, está escuro aqui, há luz suficiente, você é que está ficando cego por causa da velhice, falou Siri com uma indiferença cruel, característica da juventude. Me dê o livro, vou ler. A partir de onde? Daqui, mostrou com o dedo ossudo. Leia em voz alta. Esse tal de Buivid escrevia em uma linguagem esquisita. Se não me engano, Asengard era um castelo. Mas que terra é essa? Sem lagos. Nunca ouvi falar dela. E o que é um trifolium? É um trevo. E eu lhe contarei sobre Asengard e Sem Lagos quando você terminar de ler. Mal o elfo Avalakh proferira essas palavras, saíram correndo de debaixo das águas do lago pequenos e negros passarinhos que durante o inverno se escondiam do frio no fundo do abismo. Pois a andorinha, como é de conhecimento de pessoas sábias, diferentemente dos outros pássaros, não sai no outono em migração para o paraíso. Portanto não volta na primavera, mas amontoa-se em bandos que se seguram com as garras e mergulha para o fundo das águas. Lá passa todo o inverno, e só na primavera sai voando de profundis água. No entanto, esse pássaro é não só o símbolo da primavera e da esperança, mas também um exemplo da pureza imaculada, pois nunca se senta sobre a terra, e não tem nenhum tipo de contato com a obscenidade e a sujeira mundana. Voltemos, contudo, a nosso lago. Em revoadas, os passarinhos dispersaram a névoa, digamos, com suas asas, pois por entre a bruma surgiu Tandem, repentinamente uma torre mágica, encantada. Nós apenas suspiramos em uníssono e em admiração, pois parecia que essa torre tinha sido feita de névoa, tendo a bruma como seu fundamentum. O topo reluzia com a aurora, encantada aurora boreal. Na verdade, essa torre deve ter sido construída com o uso da poderosa arte mágica, incompreensível para o ser humano. O elfo Avalakh notou-o. Quanto estávamos admirados e disse, eis Thors Irael, a torre da andorinha. Eis o portal universal e o portal do tempo. Que seus olhos, homem, regozijem com esta visão, pois nem todos e nem sempre são abençoados com ela. Contudo, perguntado se haveria possibilidade de aproximar-se dela e olhar para a torre de perto, ou tocá-la com própria Manu, Avalakh riu. Thors Irael, para vocês é um sonho, e não se toca num sonho. E assim deve ser, acrescentou, pois a torre serve apenas aos versados e poucos escolhidos, para quem o portal do tempo é uma passagem de esperança e renascimento. E para os profanos esse portal é um pesadelo. Mal proferiu essas palavras, novamente a névoa cobriu tudo, negando essa visão encantada aos nossos olhos. A terra sem lago, se explicou Visogota, hoje em dia chama-se Miltrashta. É uma região lacustre muito extensa cortada pelo rio Helena, localizada no norte de Metina, perto da fronteira com Nazaire. Mag Turga. Buivid Bakuizin escreveu que iam até o lago vindos do norte, de Asengard. Hoje Asengard já não existe mais, restaram apenas as ruínas. A cidade mais próxima é Neureut. Buivid contou 600 léguas de distância desde Asengard. Havia vários tipos de léguas, mas podemos usar a contagem mais popular, segundo a qual 600 léguas dariam por volta de 50 milhas ao sul de Asengard, que fica a uma distância de aproximadamente 350 milhas de Pereplut, onde estamos. Em outras palavras, você, Siri, está a cerca de 300 milhas da Torre da Andorinha. Montando sua Kelpie, isso levará mais ou menos 2 semanas de viagem. Claro, na primavera. Não agora, porque daqui a 1 ou 2 dias pode começar o frio.
Desde então murmurou Ciri e franziu o nariz, imersa em pensamentos ficaram apenas ruínas de Isengard, sobre o qual andei lendo. E vi com meus próprios olhos a cidade élfica de Shairraved em Caeden, estive lá. Os humanos tiraram e roubaram tudo, deixaram apenas pedras nuas. Aposto que de sua torre da andorinha também restaram apenas pedras, essas maiores, pois as menores provavelmente foram roubadas. Se havia mesmo um portal lá, Thor-Zirael era mágica, visível só para alguns, e os teleportais nunca eram visíveis. Verdade confirmou e ficou pensativa. Esse Intânid não era visível. Surgiu de repente numa parede nua. Apareceu bem na hora certa, pois esse feiticeiro que me perseguia já estava muito próximo. Eu já o ouvia. E foi então que o portal surgiu, como por um comando. Tenho certeza de que, se você encontrasse Thor-Zirael, falou Visogota baixinho, o teleportal de lá também apareceria, até por entre as ruínas e as pedras nuas. Tenho certeza de que você conseguiria achar e ativá-lo. E ele, tenho certeza, obedeceria às suas ordens. Pois eu acho, Ciri, que você é uma escolhida. Seus cabelos, Tris, são como as chamas à luz das velas, e seus olhos são como lápis lazuli. Seus lábios são como corais. Pare, Crash, você está embriagado? Me dê um pouco de vinho, por favor, e conte. O quê? Não finja. Sobre Yennefer e como decidiu navegar até o abismo de Sedna. Me conte, Yennefer, como andam as coisas. Primeiro responda. Quem são as duas mulheres com quem eu sempre cruzo quando vou a seu encontro? E que sempre me honram com olhares com os quais normalmente se dedica a merda de gato no tapete? Quem são elas? Você quer saber qual é o estado formal e legislativo ou o estado real? O segundo. São minhas esposas. Entendo. Portanto, explique-lhes quando tiver oportunidade que o que passou, passou. Já expliquei. Mas você sabe como são as mulheres. Não importa. Conte, Yennefer. O que me interessa é o progresso de seu trabalho. Infelizmente a feiticeira mordeu os lábios, o progresso é quase nulo. E o tempo corre. Corre, o Duque acenou com a cabeça. E continua trazendo novas revelações. Recebi notícias do continente, devem interessar a você. São notícias da tropa de Visegerd. Espero que você saiba quem é Visegerd. O general de Cintra, Marechal, comanda o exército composto de imigrantes e voluntários cintrenses que faz parte da tropa temeriana. Há um número suficiente de voluntários vindos das ilhas que servem lá para que eu tenha notícias de primeira mão. E quais são? Você chegou aqui, a Celilege, em 19 de agosto, 2 dias após a lua cheia. No mesmo dia, ou seja, 19, durante o combate nas proximidades do rio Ina, o corpo de Visegerd prendeu um grupo de fugitivos entre os quais estava Geralt e seu conhecido, aquele trovador, Jaskier. Exatamente. Visegerd acusou os dois de traição, prendeu-os e planejava mandar enforcar, mas os dois prisioneiros fugiram e chamaram os Nilfgaardianos com quem estariam tramando um complô. Bobagem. Também acho. Mas fico pensando que o bruxo, ao contrário do que você pensa, talvez esteja bolando algum plano inteligente. Talvez queira salvar Ciri, e por isso está tentando ganhar a graça de Nilfgaard. Ciri não está em Nilfgaard, e Geralt não tem nenhum plano. O planejamento não é o forte dele. Mas deixemos esse assunto. O importante é que estamos já em 26 de agosto, e eu ainda continuo com pouquíssimas informações. Muito poucas para fazer qualquer coisa. Só se ficou em silêncio. Olhava pela janela, brincando com a estrela de obsidiana presa a uma gargantilha de veludo. Só se o quê? Crashankrait não aguentou. Em vez de debochar de Geralt, tentar seu método. Não entendo. Pode-se tentar o sacrifício, Duque. A capacidade de se sacrificar traria lucros e consequências positivas. Até sob a forma de bênção da deusa, que valoriza e gosta de pessoas que se sacrificam e sofrem pela causa. Ainda não entendo, e franziu o senho. Mas não estou gostando do que você disse, Yennefer. Eu sei. Também não estou gostando, mas eu já cheguei longe demais. O tigre já pode ter ouvido o berro do bezerro. Era isso o que eu temia, sussurrou. Tris. Era isso o que eu temia. O que significa que entendi bem naquela hora. As mandíbulas de Crashankrait estalaram. Yennefer sabia que alguém escutaria as conversas que ela mantinha através dessa máquina infernal. Ou que algum dos participantes da conversa cometeria uma traição pérfida, ou as duas possibilidades ao mesmo tempo. Sabia que Crash rangeu os dentes, mas continuava se ocupando com seus assuntos. Então seria uma isca? Fingia saber mais do que realmente sabia para provocar o inimigo? E foi até o abismo de Sedna, lançando um desafio. Provocando. Arriscou demais, Crash. Eu sei. Não queria submeter nenhum de nós ao perigo. Além dos voluntários.
Por isso pediu 2 dracares, os 2 dracares que você me pediu, Alquione e Tamara, estão à sua disposição. E uma equipe, claro. Gutlaf, o filho de Sem, comandará Alquione. Ele quis ter essa honra, gostou de você, e Yennefer. Azatajazi, um capitão que tem minha confiança absoluta, comandará Tamara. Pois é, quase esqueci. Meu filho, Jalmar Caratorta será um dos integrantes da tripulação. Seu filho? Quantos anos tem? 19. Você começou cedo, então. Olha lá, quem tem telhado de vidro não atira pedras no do vizinho. Jalmar pediu para incorporá-lo na tripulação por motivos pessoais. Não pude negar. Por motivos pessoais? Você não conhece mesmo essa história? Não, conte-me. Crashankrait entornou o corno e sorriu ao pensar em suas lembranças. As crianças de Ardselig adoram andar de patins no gelo e mal conseguem esperar até o inverno começar. São as primeiras a sair, logo depois que o frio congela o lago, e pisam numa camada tão fina que não aguentaria o peso de um adulto. E claro, a melhor brincadeira são as corridas. Pegar velocidade e correr com tudo, de uma ponta do lago à outra. E os meninos organizam competições chamadas de salto de salmão, saltar de patins por cima de rochas que ficam na beira e que aparecem por cima da camada do gelo, como dentes de tubarão. Do mesmo jeito que um salmão quando salta contra a correnteza. A criança escolhe uma fileira suficientemente longa dessas rochas, pega a velocidade. Ah, eu também brincava assim quando era pirralho. Crashankrait ficou pensativo e sorriu. Claro, retomou a história, quem ganhava essas competições se gabava disso, por conseguir saltar por cima da fileira mais longa de rochas. Ora, houve uma época em que essa honra com frequência cabia a seu humilde servo e atual interlocutor. E na época que mais nos interessa, meu filho, Jalmar, é que era o campeão. Saltava por cima de pedras que nenhum dos meninos se atrevia a saltar, e andava com o nariz empinado, desafiando todos. Seu desafio foi aceito por Ciri, a filha de Paveta de Cintra. Não era nem Ilhoa, embora assim se considerasse, por passar mais tempo aqui do que em Cintra. Mesmo depois do acidente de Paveta? Pensei que Calante lhe tivesse proibido de vir aqui. Você sabia disso? Olhou para ela com ar de suspeita. Pois é, você sabe muito, Yennefer. Muito mesmo. A ira e as proibições de Calante não duraram mais que 6 meses, depois Ciri voltou a passar os verões e invernos aqui. Andava de patins que nem uma endiabrada, mas saltar de salmão competindo com os meninos? E desafiar Jalmar? Isso já era demais. E saltou, a feiticeira concluiu. Saltou. Essa pequena endiabrada de Cintra saltou. Uma verdadeira leoazinha do sangue da leoa. E Jalmar, para não passar vergonha, teve que se arriscar a saltar por cima de uma fileira ainda mais longa de pedras. Arriscou. Quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou 4 costelas e machucou o rosto. Ficará com uma cicatriz para sempre. Jalmar Caratorta. E sua famosa noiva. Noiva? Você também não sabe. Você sabe tanto, mas não conhece essa história? Ela vinha visitá-lo quando estava de cama, recuperando-se do famoso salto. Lia para ele, contava histórias, segurava sua mão. E quando alguém entrava na câmara, os dois coravam feito 2 papoulas. Jalmar me comunicou então que estavam noivos. Fiquei louco de raiva. Você vai noivar, pirralho, mas com um chicote. Foi o que eu disse, mas fiquei com um pouco de medo, pois suspeitava que a leoazinha tinha sangue quente e que, no caso dela, tudo era feito às pressas, pois gostava de arriscar, para não dizer que não tinha muito juízo. Felizmente Jalmar estava todo envolto em bandagens e contá-las, então não conseguiram fazer nenhuma asneira. Quantos anos eles tinham na época? Ele tinha 15 e ela quase 12. Então você exagerou um pouco com os anseios. Talvez um pouco. Mas Calante, a quem eu tive que contar tudo, não considerou o assunto tão banal assim. Sei que tinha planos matrimoniais para Ciri. Acho que se tratava do jovem Tancredo Thyssen de Covir, ou talvez Radovid da Redânia, não tenho certeza. Mas os boatos poderiam ter posto em xeque o projeto de casamento, até boatos sobre beijos inocentes ou carícias semi-inocentes. Calante mandou Ciri voltar para Cintra sem demora. A menina brigava, chorava aos prantos, lamentava, mas não adiantou nada. Não havia como discutir com a leoa de Cintra. Depois, Jalmar ficou deitado com o rosto virado para a parede por 2 dias seguidos e não falava com ninguém. E quando se recuperou, queria roubar um esquife e navegar sozinho até Cintra. Apanhou com um cinto e recobrou o juízo. E depois, Crashankrait calou-se, ficou pensativo. Depois chegou o verão, e o outono, e todas as forças de Nilfgaard atacaram Cintra a partir da frente sul, pelas escadas de Marnadal. E Jalmar achou outra oportunidade para virar homem.
Lutou com valentia contra os negros em Marnadal, nas redondezas de Sintra, depois em Sodem. Em seguida, quando os dracares navegavam até o litoral nilfgaardiano com a espada na mão, Hjalmar vingava a noiva oculta, naquela época considerada morta. Eu não acreditava na morte de Ciri, pois não haviam ocorrido os fenômenos de que lhe falei. E agora, quando Hjalmar soube da possível expedição de socorro, alistou-se como voluntário. Obrigada por contar essa história, Crash. Relaxei enquanto ouvia. Esqueci minhas angústias. Quando você parte, Yennefer? Nos próximos dias. Talvez até amanhã. Tenho apenas a última telecomunicação para fazer. Os olhos de Crashankrit eram como os olhos de um Açor, penetravam até o fundo, atravessavam. Tris Merigold, você não sabe, por acaso, com quem Yennefer conversou pela última vez antes de desmontar a máquina infernal? Na noite do dia 27 para 28 de agosto? Com quem? E sobre o quê? Tris cerrou os olhos. O raio de luz, refratado pelo brilhante, avivou com o brilho a superfície do espelho. Yennefer estendeu as duas mãos, proferiu o encanto. O reflexo ofuscante transformou-se em nebulosidade, e uma imagem começou a surgir de dentro da névoa. Era a imagem de uma câmara de paredes revestidas de tapeçarias de cores vibrantes, movimento na janela, e uma voz inquieta. Quem é? Sou eu, Tris. Yennefer, é você? Pelos deuses. De onde? Onde você está? Não importa onde eu estou. Não bloqueie, pois a imagem está oscilante. E tire o candelabro, pois está ofuscando. Já tiro, claro. Embora fosse tarde, Tris não estava nua, nem de roupa social, usava um vestido elegante, como sempre, abotoado até o pescoço. Podemos falar à vontade? Claro. Você está sozinha? Estou. Está mentindo. Yennefer, não me enganará, pirralha. Conheço essa sua carinha, já tive muitas oportunidades de observá-la. Era a cara que você fazia quando começou o caso com Geralt nas minhas costas. Naquela época você usava essa mesma mascarazinha de puta ingênua que vejo agora. E agora ela tem o mesmo significado que naquela época. Tris ficou rubra, e junto dela apareceu Philippa Hilliard, que usava um gibão masculino azul marinho com um bordado de prata. Parabéns, se disse. Esperta como sempre, sagaz como sempre. Como sempre, difícil de entender. Fico feliz de vê-la com saúde, Yennefer, contente de que esse tal teletransporte de Montecalvo não tenha terminado de forma trágica. Suponhamos que você realmente está feliz por causa disso, e Yennefer contorceu os lábios. Embora seja uma suposição um tanto arriscada. Mas deixemos esse assunto. Quem é que me traiu? Será que isso importa? Philippa deu de ombros. Já faz 4 dias que você entra em contato com sujeitos que têm a traição e a torpeza no sangue. E com sujeitos que você mesma instigou à traição. Um deles a traiu. É assim que as coisas funcionam. Não me diga que ficou surpresa. Claro que não fiquei, bufou Yennefer. A melhor prova disso é que estou fazendo contato com vocês, pois não precisava. Não precisava mesmo. Isso significa que você tem algum interesse. Parabéns. Esperta como sempre, sagaz como sempre. Entrei em contato com vocês para garantir que o segredo de sua loja está seguro comigo. Não trairei vocês. Philippa olhava para ela com os olhos semicerrados. Se contou com a possibilidade de ganhar tempo, sossego e segurança com essa declaração, você se superestimou, falou por fim. Não vamos fingir, Yennefer. Você fez uma escolha quando fugiu de Montecalvo. Declarou de que lado da barricada ia ficar. Quem não está com a loja está contra a loja. Agora você está tentando anteceder-nos na procura de Ciri, e seus motivos são contrários aos nossos. Você está agindo contra nós. Não quer que usemos Ciri em nossos planos políticos. Saiba então que faremos de tudo para que você não consiga usar a garota para seus fins sentimentais. Então declaramos guerra? Rivalidade. Philippa lançou um sorriso cheio de veneno. Apenas rivalidade, Yennefer. Rivalidade justa e honrosa. Você deve estar brincando. Claro. No entanto, queria que uma coisa ficasse clara e precisa, levando em conta, aliás, algum lucro para mim mesma. Diga, nos próximos dias, talvez até amanhã, acontecerá algo cujas consequências não posso prever. Pode ser que nossa rivalidade e competitividade, de repente, parem de ter sentido por uma simples razão: faltará rival. Philippa Hilliard semicerrou os olhos pintados com sombra azul. Entendo. Façam então que eu recupere minha reputação e limpem meu nome após a morte, para que não seja considerada traidora e cúmplice de Vilgefortz. Peço à loja que faça isso. Peço-lhe pessoalmente. Philippa permaneceu calada por um instante. Rejeito seu pedido, disse enfim. Sinto muito, mas a recuperação de sua reputação não é de interesse da loja. Se você morrer, morrerá como traidora.
será traidora e assassina para Seri, pois será mais fácil manipular a garota. Antes que você faça algo que possa pôr sua vida em risco, Tris desembuchou de repente. Deixe-nos um testamento, algo que nos permita continuar, seguir seu rastro, achar Seri, pois aqui se trata sobretudo do bem dela, e de sua vida. Yennefer, Dijkstra achou certos vestígios. Se foi Vilgefortz que capturou Seri, a menina corre o risco de uma morte terrível. Cale-se, Tris rosnou Filipa e Ilyarte bruscamente. Aqui ninguém barganhará, nem haverá negociações. Eu lhes deixarei pistas, falou Yennefer devagar. Deixarei informações que consegui obter e revelarei o que planejei. Deixarei um rastro que poderão seguir, mas nada de graça. Não querem que eu recupere minha reputação diante do mundo, então queimem no inferno, vocês e o mundo. Mas permitam que eu recupere minha reputação diante de um bruxo. Não respondeu Filipa quase imediatamente. Isso também não é do interesse da loja. Para seu bruxo você também permanecerá como traidora e bruxa torpe. Não é de interesse da loja que ele arrume confusão procurando vingança. E se ele a desprezar, não vai querer se vingar. De qualquer forma, parece que ele já está morto. Ou morrerá qualquer dia desses. Informações, sussurrou Yennefer pela sua vida. Salve-o, Filipa. Não, Yennefer. Isso não faz parte dos interesses da loja. Uma chama roxa fulgurou nos olhos da feiticeira. Você ouviu, Tris? Essa é a loja a qual você pertence. Eis sua verdadeira cara, seus verdadeiros interesses. E o que você acha disso? Você foi mentora da garota, quase, como você própria falava, uma irmã mais velha. E Geralt e Yennefer, não brinque com as emoções de Tris. Filipa revidou o fulgor nos olhos. Nós acharemos e socorreremos a garota sem sua ajuda. E se você tiver sucesso, então desde já veementemente agradeço, pois nos poupará muito esforço e fadiga. Você arrancará a menina das mãos de Vilgefortz e nós a arrancaremos das suas. E Geralt? Quem é Geralt? Você ouviu, Tris? Perdoe-me, sussurrou Tris Merigold. Perdoe-me, Yennefer. Nunca, Tris. Nunca a perdoarei. Tris olhava para o chão. Os olhos de Crashankrait eram como os de um açore. No dia seguinte, após essa última comunicação misteriosa, falou o Duque das Ilhas de Celilege devagar. Essa comunicação sobre a qual você, Tris Merigold, não sabe nada. Yennefer partiu de Celilege, navegando em direção ao abismo de Sedna. Quando perguntei por que ia exatamente para lá, me encarou e respondeu que planejava investigar as diferenças entre catástrofes naturais e não naturais. Partiu com 2 dracares, Tamara e Alcione, com tripulação composta apenas de voluntários. Isso aconteceu no dia 28 de agosto, há 2 semanas. Depois disso nunca mais a vi. Quando você soube, 5 dias depois se interrompeu de forma um tanto grosseira. 3 dias depois da lua nova de setembro. O capitão Azatajazi, sentado diante do duque, estava inquieto. Passava a língua nos lábios, remexia-se todo, contorcia os dedos de tal forma que eles até estalavam. O rubro sol, que finalmente apareceu por entre as nuvens que cobriam o céu, abaixava-se lentamente sobre Spiqueiro. Diga, Asa, ordenou Crashankrait. Azatajazi tossiu com força. Navegávamos com rapidez, começou a contar. O vento era favorável, estávamos a uma velocidade de 12 nós. Por isso já na noite de 29 de agosto avistamos a luz do farol de peixe de mar, desviamos um pouco para o oeste para não deparar com nenhum Nilfgaardiano. E um dia antes da lua nova de setembro, de madrugada, chegamos à região do abismo de Sedna. Foi então que a feiticeira pediu para falar comigo e com Gutlaf. Preciso de voluntários, disse Yennefer. Só voluntários. O suficiente para navegar em um dracar. Não sei quantas pessoas é preciso para isso, não tenho conhecimento sobre essas coisas. Mas peço que não fiquem Alcione nem um homem a mais do que o estritamente necessário. E repito, só voluntários. O que planejo fazer é muito arriscado, mais do que uma batalha naval. Entendo. O velho senescal acenou com a cabeça, num gesto afirmativo. E eu próprio me alisto primeiro. Senhora, eu, Gutlaf, filho de Sem, peço para ter essa honra. Yennefer cravou seus olhos nele por um longo momento. Tudo bem, disse. Será uma honra para mim. Eu também me alistei, falou Azatajazi. Mas Gutlaf não deixou. Alguém, disse, tem que comandar Tamara. Por fim, 15 se alistaram. Entre eles, Duque, estava Jalmar. Crashankrait ergueu as sobrancelhas. Quantos são necessários? Repetiu a feiticeira. Quantos são indispensáveis? Peço que você faça a conta precisa. O senescal ficou calado por um tempo, fazia os cálculos. Conseguiremos com 8 pessoas, falou finalmente. Se não demorar muito. Mas estes aqui são todos voluntários, então não tem obrigação.
designe 8 dentre esses 15 e interrompeu de forma brusca. Indique você mesmo, e ordene que os escolhidos passem para Alquione. Os restantes ficarão em Tamara, e eu designarei um que ficará, Jalmar. Não, senhora, não pode fazer isso comigo. Eu me alistei e permanecerei ao seu lado. Quero estar e cale-se. Você ficará em Tamara. É uma ordem. Se você falar algo mais, mandarei amarrá-lo ao mastro. Conte, Asa. A feiticeira, Gutlaf e esses 8 voluntários embarcaram em Alquione e navegaram até o abismo. Nós, conforme a ordem, ficamos afastados, mas não tão longe deles. Porém o tempo, até então impressionantemente favorável, começou a fechar. Sim, era isso mesmo, Duque, era uma coisa do diabo, pois com certeza era uma força do mal. Que me passem por baixo da quilha se estiver mentindo, continue contando. Ali, onde nós estávamos, isto é, a bordo de Tamara, o mar estava sossegado. Apesar do vento e do céu coberto de nuvens, o dia tinha se transformado em noite. Mas lá, onde Alquione estava, ali era um inferno. Um verdadeiro inferno. A vela de Alquione repentinamente bateu de forma tão violenta que ouviram o choque, apesar da distância que separava os 2 dracares. O céu enegreceu, as nuvens formaram uma camada espessa. O mar que rodeava Tamara estava tranquilo, enquanto em volta de Alquione a água estava revolta, agitada, com ondas estrondosas. Alguém gritou de súbito. Em seguida, ouviu-se outro grito, e depois de um momento todos estavam gritando. Abaixo do cone formado por nuvens negras, Alquione dançava sobre as ondas como uma rolha, girava, redemoinhava e saltava, submergindo nas ondas ora com a proa, ora com a popa. Às vezes o dracar sumia quase por completo do alcance de meus olhos. Às vezes aparecia só a vela listrada. É um feitiço. Alguém gritou de trás de Asa. É magia diabólica. O redemoinho girava Alquione cada vez mais rápido. Os escudos foram arrancados com a força centrífuga dos bordos do dracar, zuniam no ar feito discos, e os remos estraçalhados voaram para todos os lados. Rise a vela, gritou Asa Tajazi, aos remos. Vamos até lá, vamos ajudar. Já era tarde. O céu sob Alquione ficou negro, de repente a escuridão explodiu com zigue-zagues de relâmpagos que envolveram o dracar feito tentáculos de uma medusa. As nuvens giravam produzindo formas fantásticas e um terrível redemoinho. O dracar girava com uma velocidade impressionante. O mastro estalou. Feito um fósforo, a vela arrancada voou sobre as ondas enfurecidas como um enorme albatroz. Reme com fé. No entanto, ouviram o clamor dos que estavam em Alquione por entre seus próprios gritos e o barulho ensurdecedor das forças da natureza. Era tão horripilante que ficaram todos arrepiados. Mesmo eles, lobos do mar, berserkers sanguinários, navegadores que já haviam ouvido e visto quase tudo. Alquione continuava girando quando começou a erguer-se sobre as ondas, e erguia-se cada vez mais. Viram a água escorrer, a quilha coberta de moluscos e algas. Viram um vulto negro, uma silhueta que caía por entre as ondas. E outra. E mais uma. Eles estão saltando. Berrou Asa Tajazi. Remem todos, não parem. Usem toda a força. Vamos ajudar. Alquione já subiram uns bons 100 covados acima da superfície do mar, que estava revolto, enfurecido. Ainda girava no ar com o leme rodando sem direção. Envolto por uma fogosa teia de relâmpagos, era sugado por uma força invisível para dentro das nuvens. Subitamente uma explosão estourou, rasgando os ouvidos. Tamara, embora estivesse sendo projetada para a frente pela força de 15 pares de remos, de repente foi lançada para o alto e para trás, como se algo tivesse se chocado contra ela. O convés desabou sob os pés de Tajazi. Ele caiu, batendo a têmpora contra o bordo. Não conseguia levantar-se sozinho. Foi ajudado por alguém. Estava desorientado, girava e sacudia a cabeça, cambaleava, balbuciava coisas sem sentido. Ouvia os gritos da tripulação como se estivesse longe. Aproximou-se do bordo cambaleando como um bêbado e encravou os dedos na borda. O vento acalmou-se, as ondas sossegaram, mas o céu continuava negro por causa das nuvens que dançavam em redemoinho. Não havia nenhum vestígio de Alquione. Duque, não ficou nenhum vestígio. Apenas pedacinhos do aparelho, alguns panos. Mais nada. Asa Tajazi interrompeu a história, olhando para o sol, que desaparecia atrás dos cumes arborizados de Spekerog. Krashankrait, pensativo, não o apressava. Não se sabe Asa. Tajazi voltou a contar. Enfim, quantos conseguiram saltar para dentro do mar antes que Alquione fosse sugado para dentro daquela nuvem diabólica. E não importa quantos, porque ninguém tinha chance de sobreviver. E nós, embora não poupássemos nem o tempo, nem as forças, conseguimos retirar só 2 cadáveres.
2 cadáveres que boiavam na água. Só 2. A feiticeira perguntou. O duque com a voz alterada não estava entre eles? Não. Crashankrit ficou calado por um longo momento. O sol escondeu-se completamente atrás de Spikerog. Pereceu o velho Gutlaf. O filho de Sem falou a Zatajazi novamente. Os caranguejos no fundo de Sedna devem tê-lo comido todo. A feiticeira também sumiu. Duque, as pessoas estão começando a falar que ela é culpada por tudo e que foi castigada pelo mal que causou. Ofensas ridículas. Morreu no abismo de Sedna, murmurou Asa. No mesmo lugar que Paveteidum. Que coincidência. Não foi coincidência, disse Crashankrit com convicção. Nem daquela vez. Nem agora, com certeza não foi por acaso.